Regras gerais de conduta em aulas remotas. Prezados alunos, a sala de aula virtual é uma extensão da sala de aula presencial e, portanto, o Regulamento da Organização Didática, ROD, é o documento que rege a sua dinâmica. Ao acessar a sala de aula virtual, você estará ciente de que a violação dessas regras é passível de medidas disciplinares, tanto no âmbito do IFCE como no âmbito civil e criminal. Para que possamos manter o ambiente harmônico, respeitoso e seguro entre todos, é necessário observar algumas regras de conduta, a saber: não compartilhe a gravação das aulas ou os materiais disponibilizados pelo professor. Você não deve copiar, distribuir, modificar, reproduzir, republicar, transmitir ou comercializar qualquer informação, texto e/ou documentos contidos nas aulas, em qualquer meio eletrônico, nem criar qualquer trabalho utilizando imagens, textos ou documentos dessas aulas sem ter por escrito o prévio consentimento dos envolvidos na exposição. Tenha tolerância e paciência com possíveis falhas tecnológicas e eventuais limitações pessoais. Falhas técnicas poderão acontecer, seja com o professor, com colegas ou com você mesmo. Tenha paciência e procure manter a calma e contornar o problema com discrição e gentileza. Olá pessoal, bom dia. Como vocês? Tudo bem? Espero que estejam todos me ouvindo. Vocês conseguem me ouvir direitinho? Conseguem me ver direitinho? Se puderem me dar um feedback aí no chat. Sim? Opa, que bom. Que bom. Então, bom dia a todos. Espero que vocês estejam todos bem. Deixa eu só colocar aqui a minha apresentação. Ah, então, eu sou o professor Elielson Mesquita, tá? Deve estar aparecendo aí na tela de vocês agora. Esse sou eu sou Eli, tá? Os meus amigos me chamam de Eli, então, se vocês quiserem ah, ser meus amigos também podem ficar à vontade, tá bom? Eu vou trabalhar com vocês esse semestre a disciplina de língua inglesa instrumental, certo? Que é uma disciplina de 40 horas do curso de física. E durante essas semanas, serão 12 semanas, né? Daqui até o fim desse semestre, nós estaremos juntos todas as quartas-feiras, às 10 horas, para conversar sobre língua inglesa, tá bom? Deixa eu começar conversando com vocês sobre como é que vai ser o nosso semestre. Deve estar aparecendo aí na tela de vocês agora o nosso planejamento, tá? Para o semestre 2020.2, tá bom? Então, como eu disse para vocês, essa é uma disciplina de 40 horas e ela vai durar entre hoje, dia 7, né, de outubro, e vai até o dia 23 do 12, ok? Então, todo mundo comendo farofa de peru e fazendo avaliação de língua inglesa. Lá na véspera de Natal, ok? Ah, essa é uma disciplina super tranquila, com certeza que vocês vão se divertir e aprender bastante com ela, tá? Ah, eu separei aqui para vocês, né, e está disponível para vocês lá no Google Páscoa, o nosso, deixa eu colocar isso aqui em tela cheia, o nosso programa para essa disciplina, tá? Que é esse aqui, começando a partir de hoje. Lembrem-se sempre de se referir a essa programação, porque ela vai ter algumas informações importantes para vocês. Além do que a gente vai trabalhar, tá? Para cada um dos dias, é importante vocês notarem também que as nossas aulas, como o semestre vai ser um pouco reduzido, tá? As nossas aulas, elas valem mais ou menos horas.
por semana. Por exemplo, nessa primeira semana, nós vamos trabalhar 2 horas, tá? Então, as atividades dessa semana, assistir essa aula, fazer as atividades que eu vou propor para vocês, vai valer 2 horas, tá bom? Já na semana que vem, na aula do dia 14, vocês vão perceber que nós temos aqui a carga horária de 4 horas. Ok? Então, nós vamos ter aqui os conteúdos que nós vamos trabalhar, certo? Hoje a gente vai, eu estou fazendo para vocês aqui a apresentação do PUD, né? A introdução da disciplina, então a gente vai conversar como é que nós vamos fazer até lá. E também nós vamos falar sobre o reconhecimento dos gêneros textuais. Na semana que vem a gente vai falar sobre objetivos de leitura, níveis de compreensão e conhecimento prévio, tá? Então, a aula de hoje vale 2 horas, a aula da semana que vem vale 4 horas, tá? Então, você deixou de fazer por algum motivo as atividades, tá? E apareceu lá no teu acadêmico que você está com 6 faltas, com 8 faltas. Professor, por que eu tenho tanta falta? Eu faltei bem pouquinho e tenho muita falta. Justamente por causa disso aqui, né? Lembre-se que nós vamos ter um semestre um pouco reduzido, tá bom? Então, as atividades elas vão valer mais horas, ok? Então, prestem atenção o que é que vale o quê, certo? Então, tem algumas aulas que valem 2, algumas aulas que valem 4, tá? Ó, vai ser normalmente assim, eu dividi uma vale 2 e as próximas 2 valem 4, aí depois 2, aí as próximas 2 valem 4, e assim vai, tá? Nós vamos ter algumas atividades avaliativas, tá? As atividades avaliativas, todas elas, serão de leitura e compreensão de textos acadêmicos na área da física, tá? Então, eu vou pegar textos de níveis variados. Nós vamos ter 4 avaliações, tá? Então, a primeira bem facinha, a segunda um pouquinho mais difícil, a terceira, né, um pouco menos fácil, a quarta um pouco menos fácil ainda, certo? Então, nós vamos sempre estar subindo um pouquinho o nível de dificuldades dos textos e todas as provas serão de leitura e compreensão de textos, tá bom? Então, o que é que a gente vai fazer aqui nessa disciplina? Se vocês me perguntarem, tá? Nós vamos ter aqui nessa disciplina uma parte, né? A nossa primeira parte, a parte introdutória dessa disciplina, ela vai ser sobre estratégia de leitura. Então, eu vou dar para vocês algumas dicas, né? Algumas formas, né? E alguns truques para vocês olharem para um texto em inglês e não se assustarem tanto quanto vocês normalmente fariam, certo? Então, a ideia aqui é extrair sentido dos textos. É pegar os textos em inglês e entender o que está acontecendo lá. Professor, isso é impossível para mim. Não será depois dessa disciplina. Então, nós vamos falar sobre, como eu disse, estratégias de leitura, tá? Então, a primeira parte da disciplina é quase toda feita para isso, para a leitura de textos, certo? E lá para o finalzinho, certo? Dessa etapa N1, certo? Que vai até o dia... A nossa N1 vai até o dia 11 de novembro. É isso? Isso. Vai até o dia 11 de novembro, tá? Aí nós vamos chegar na segunda parte da disciplina, que é uma parte mais estrutural, certo? E nós vamos discutir um pouco de morfossintaxe da língua. Se você não sabe ou não lembra o que é isso, morfossintaxe, é uma parte mais da estrutura, como a língua funciona. Sabe aquela impressão que você tem, ou que você pelo menos já ouviu falar que em inglês é de trás para frente?
Pronto, então a gente vai entender por que que inglês parece que está de trás para frente. Não está. Eu vou já assegurar a vocês, inglês não está de trás para frente. Mas quando a gente compara com a língua portuguesa, parece que está, né? Tá sim, professor, eu posso provar. A gente vai discutir sobre isso lá para frente, tá? Então a gente vai entender um pouquinho de como é que a mecânica da língua funciona, certo? Então a gente vai entender as línguas são normalmente um quebra-cabeças, tá? Então a gente vai entender como é que a gente encaixa as pecinhas da língua inglesa, ok? A gente vai falar um pouquinho sobre vocabulário, sobre classes de palavras e como é que essas coisas todas podem ajudar a gente a entender os textos de uma forma melhor. E na terceira e última parte, certo? Nós vamos dar uma olhada nas formas gramaticais, certo? Então a gente vai falar de verbo to be. Professor, eu passei a minha vida escolar inteira falando de verbo to be e não aprendi. Vai passar. Dessa vez a gente vai aprender de uma vez por todas, tá? Então, nós vamos falar sobre formas gramaticais, a gente vai falar sobre tempos verbais, passado, presente, futuro, e como é que essas coisas todas acontecem na língua, tá bom? E aí, como eu disse, nossa última aula é dia 23 de dezembro, tá? A N2 vai do dia 18 de novembro ao dia 23 de dezembro. Nós vamos ter um mês, basicamente, para cada uma das N's, tá? Esse vai ser um semestre um pouco corrido, vocês já sabem disso, né? Os professores de segunda e terça já devem ter conversado bastante com vocês sobre esse tipo de situação. Mas vocês não precisam se preocupar tanto com a língua inglesa, porque essa é uma disciplina bem tranquila, tá? Vocês não vão ter muitas dificuldades, não. Mas lembrem-se, esse programa, né, esse cronograma aqui que eu estou expondo para vocês, ele é muito, muito importante. E ele está disponível, gente, lá no... Opa, ele está disponível para vocês lá no Google Classroom, tá? Se por acaso você chegou aqui pelo link lá do WhatsApp e ainda não entrou na sala do Google Classroom, eu urjo vocês, né? Eu vou fazer um apelo para que vocês entrem o quanto antes, ok? Essa é a nossa, deve estar aparecendo aí na tela de vocês agora. Essa é a nossa sala do Google Classroom, tá? Aqui vai ter todos os materiais que vocês precisam para esta disciplina. Então, tudo que vocês precisarem é só vir aqui e vai estar aqui, certo? Se vocês ainda não entraram na disciplina, não ingressaram nessa sala de aula virtual, tá? Esse aqui é o nosso código de acesso. Então, vão lá no Classroom e acessem o código, por favor. E deixa eu ver o que mais, né? Aqui no nosso... A gente vai aprender a falar dessa forma elegante. Calma. Eu chego já no que do que a gente vai aprender, não, tá? Deixa eu só terminar aqui e a gente já chega lá. Nós vamos aqui nessa disciplina, tá? Vocês têm um mural. Aqui no mural eu vou deixar só para avisos muito, muito, muito importantes, certo? Então, essa comunicação aqui vai ficar um pouco... aqui no mural vai ficar um pouco unilateral, certo? Aqui no mural só quem pode postar sou eu, então vocês só vão ter comunicados muito importantes aqui. Então, se alguma coisa acontecer e a gente não tiver aula, por exemplo, vai aparecer aqui, tá? Ou algo dessa natureza. Vocês podem postar comentários, certo? Nas atividades, onde vocês quiserem, certo? Vocês só não podem postar lá no mural. Mas vocês também podem me escrever pelo WhatsApp, ok? A qualquer momento, não se acanhe
O professor Carlos acabou de me adicionar lá no grupo de vocês, então eu vou ficar à disposição para atender as suas dúvidas sempre que vocês precisarem, tá bom? Aqui no nosso inglês, na nossa sala de inglês instrumental, nós temos a parte da atividades, certo? Aqui nas atividades, como eu disse, vocês vão ter tudo que vocês precisam, começando aqui pelo livro didático, certo? Tem um material que eu deixei para vocês, que é a versão em PDF desse livrinho aqui, tá? Que é o inglês instrumental, o leitura em língua inglesa, uma abordagem instrumental, da Adriana Grade Fiore Souza, tá? E vários outros autores, na verdade. E esse livro, né, vai ser o nosso companheiro para toda toda a extensão da disciplina, ok? Então, professor, o que a gente vai fazer hoje? A gente vai seguir uma organização didática que vai ser proposta aqui, nesse livro. Não sempre, necessariamente, eu vou estar usando ele, mas a organização didática vai ser a desse livro aqui. E vocês vão, todas as semanas, ter atividades para fazer nesse livrinho, tá bom? Deixa eu colocar ele aqui para vocês. Só um segundo. E ele vai aparecer aí na tela de vocês. Por que não está aparecendo? Pronto, agora sim. Esse aqui é o nosso material didático, tá? Ele está lá disponível no Classroom. Leitura em língua inglesa é uma abordagem instrumental, certo? E se vocês forem dar uma olhada no índice do livro, vocês vão ver que ele vai coincidir com o nosso programa da disciplina, tá bom? Então, a gente vai começar aqui reconhecimento dos gêneros textuais, combinados, conhecimento prévio e tal. Então, se vocês quiserem saber o que a gente vai estudar nessa disciplina, é só vir aqui. E esse é um livro que ele é bem legal. Ele proporciona aí uma possibilidade de autodidatismo. Vocês vão poder estudar sozinhos em casa, tá? Vocês não vão precisar muito do meu apoio para fazer as atividades de vocês, porque o livro é muito, muito autoexplicativo, certo? Então, ele vai propor sempre umas atividadezinhas, certo? Para cada capítulo ele vai falar sobre um tema, né? Ele vai dar alguns textos, você vai olhar os textos e fazer as atividades, tá bom? Eu vou propor para vocês uma atividade que vai ser feita ao longo do semestre todo, tá? Que é a resolução dessas atividades. Então, nós vamos combinar uma coisa a partir de agora, que é, se vocês fizerem todas as atividades do livro e me apresentarem elas no final da disciplina, tá? Vocês vão receber um ponto extra, um ponto acima da média, tá? Então, a gente vai contar de 0 a 11 com esse pontinho aqui. Então, resolvendo as atividades, certo? Eu vou dar um ponto extra para vocês na primeira parte da disciplina, na N1, e um outro ponto extra na N2, certo? Então, se vocês resolverem as atividades dos capítulos de 1 a 10 e me entregarem essas atividades, vocês recebem um pontinho extra. Mesma coisa para a N2. Fizeram as atividades de 11 a 21, lá na N2, recebem um outro pontinho extra. Tá bom? Essas atividades, elas são completamente opcionais. Tá? Vocês fazem essas atividades se vocês quiserem. Porém, eu sugiro que façam, porque além do ponto extra, vocês vão ganhar uma porrada de conhecimento extra nas atividades, tá bom? Além disso, né, além do nosso livro didático, vocês vão ter
atividades a serem realizadas no Google Classroom, tá? Então, todas as semanas nós teremos aula síncrona. Então, se vocês quiserem sentirem aquela vontade de perguntar, será que hoje tem aula de inglês? Se hoje não tiver aula de inglês, vocês serão os primeiros a saber, tá? Eu vou tentar avisar para vocês com uma maior antecedência possível. Mas eu já vou de pronto adiantar que o meu planejamento aqui para que todas as semanas nós tenhamos aulas síncronas, tá? Às 10 horas eu vou sentar aqui e me encontrar com vocês entre as 10 e 11h50, meio-dia, até a hora que der certo e vocês me aguentarem, tá bom? Então, como eu disse, vejam o cronograma da disciplina, certo? Lá vai ter que todas as semanas nós teremos aulas síncronas e nós também teremos outras coisas para fazer, tá? Além da exposição oral dos temas, que é isso que eu estou fazendo aqui agora, e aí depois eu vou deixar esta aula disponível para vocês, né? Essa aula está sendo gravada, e eu vou deixar ela disponível para vocês num link do YouTube, para que vocês possam assistir aí numa qualidade maior ou menor, dependendo aí do seu pacote de internet. E para que vocês possam também assistir a qualquer momento, inclusive até tentar baixar para assistir offline. Então, eu vou deixar essa aula disponível e depois vocês vão ter um quiz, tá? Não é dessa data aqui, eu coloquei aqui isso só é só meramente ilustrativo, né? Com a data de hoje, na verdade, dia 7/10. Vocês vão ter um quiz, vai estar disponível para vocês daqui a pouco, tá? Sobre o tema da aula. E esse quiz, gente, ele vai ser obrigatório, tá? As atividades do livro, como eu disse para vocês, são completamente optativas. Os quizzes, eles são obrigatórios. Por quê, professor? Porque eles valem presença, ok? Eles valem a frequência nas aulas de vocês. Então, se você participou da aula síncrona, ok? Muito bem, você participa, interage e tudo mais, só que a sua frequência só vai contar se você responder as questões do quiz, tá? Se você aparecer lá para mim como que entregou, né? Como entregue o teu quiz. Antes disso, eu vou considerar você com falta, mesmo que você tenha assistido a aula síncrona, tá? Eu sei que não é lá muito justo, mas são as regras, vocês já devem estar acostumados com elas desde o semestre passado, tá bom? Então, o nosso quiz vai valer as frequências. Lembrando, alguns quizzes vão valer 2 faltas, outros vão valer 4 faltas. Professor, por que eu já tenho 10 faltas? Porque você deixou de fazer 1, 2, 3 quizzes, tá? Então, veja só aí o que é que está acontecendo. Então, sempre que vocês tiverem uma dúvida, vão no cronograma, vejam quantas aulas, vejam o que é que tem para fazer na semana, certo? Vocês vão vir aqui, eu vou numerar todas as nossas aulas desse jeito. Ó, aula 1 aí tem a data de hoje, aula 2, aí a data da semana que vem, tá? E aí eu vou deixar em cada uma dessas aulas a exposição oral, vou deixar textos para vocês lerem, links com vídeos para vocês assistirem, certo? Para além das aulas síncronas, e eu vou deixar os quizzes. Então, explorem essas atividades que eu vou deixar aí para vocês, ok? E eu acho que, por enquanto, aqui no Classroom é só isso. Deixa eu ver só. O Jailson perguntou, a gente vai aprender a falar dessa forma elegante? Em inglês? Forma elegante. Vamos lá. Se você está falando da forma como eu estou me expressando, muito obrigado. Se não é isso, não, a gente não vai aprender a falar inglês nessa disciplina, tá?
Essa é uma disciplina que vai ser voltada para a leitura de textos em inglês, mas não para oralidade, tá bom? Então, eu não vou pedir para que vocês falem inglês nunca, tá? Em nenhum momento dessa disciplina eu vou pedir para vocês falarem em inglês. De vez em quando eu vou pronunciar alguma coisa, certo? Eu vou ler algum trechinho, alguma frase assim, mas logo em seguida eu vou dar uma tradução para vocês, eu vou pedir uma tradução para vocês, tá? Então, essa disciplina não vai cobrar que vocês saibam pronunciar nada, mas eu vou cobrar que vocês saibam extrair sentido do texto escrito, tá? A abordagem instrumental é justamente essa, é buscar, como o próprio nome da disciplina diz, é buscar usar a língua inglesa como um instrumento, tá? Uma forma de, de trabalho, uma ferramenta mesmo, ok? Vocês provavelmente estão cientes, né? Mas a grande maioria do conhecimento do mundo hoje está escrito, certo? Ele está escrito e ele está disponível na internet. 90% de todo o conhecimento do planeta está escrito. Esse dado aí de 90% é vozes da minha cabeça. Tá? Não, estou brincando. É um dado bem aproximado, que se estima, né, de todo o conteúdo, de todo o conhecimento da Terra está escrito em inglês e na internet, ok? Então, nós vamos lançar mão dessa ferramenta que vai ser importantíssima para a vida profissional e acadêmica de vocês, que é a língua inglesa, tá? É possível que talvez vocês devam ter aí uma coleção de experiências inusitadas, algumas boas, outras não, com a língua inglesa, tá? Mas o que eu vou dizer para vocês é que a gente vai tentar buscar uma outra visão bem diferente daquela que vocês viram lá no ensino fundamental e médio de vocês da língua, tá? E que essa língua vai ser muito, muito útil para vocês, principalmente para quem quer perseguir uma carreira acadêmica na física, tá? A maior parte do conhecimento na área de vocês, especificamente na área de vocês, está escrita em inglês, tá? Então, quando vocês começarem a se aprofundar nos conteúdos da física, vocês vão ver que muito, muito, muito do que vocês vão encontrar está escrito exclusivamente em inglês, e que isso vai ser muito, muito importante. Para além disso, né, para além de ser uma chave para acessar esses conhecimentos que estão escritos em inglês, a língua ela vai servir para vocês também para vocês acessarem programas, né, de aprofundamento do conhecimento de vocês, programas de pós-graduação, mestrados, especializações, mestrados e doutorados em física, tá? Vocês vão precisar, para acessar esses programas, vocês vão precisar fazer um rito, uma prova, né? Que é chamada prova de proficiência em línguas, tá? Normalmente se pede a prova de proficiência em língua inglesa, certo? No doutorado se pede a proficiência em inglês e outra língua, então inglês e espanhol, inglês e francês, e vocês vão ver lá. Mas o inglês sempre vai vai ser um dos pré-requisitos para que vocês né, entrem, acessem esses programas de pós-graduação. E acreditem, uma das coisas que mais me acontecem como professor de línguas, eu sou professor do curso de letras, tá? Aí aqui do campus IFCE. E eu trabalho com inglês instrumental, tanto na computação, né, quanto na física.
Então, eu ajudo o pessoal aí desses outros cursos a utilizar essa língua como ferramenta. E uma das coisas que mais me acontece como professor de inglês, como professor de letras, é gente que vem, né, pessoas que já são formadas há muito tempo, muitos professores que vêm me procurar e me dizer: professor, o que é que eu faço? Eu vou ter uma prova de proficiência daqui um mês, daqui uma semana, daqui a, sei lá, um ano. Como é que eu faço para estudar? O que é que eu faço para conseguir passar nessa prova de proficiência? Porque deve ser muito, muito ruim você saber toda a teoria da física, que é um negócio difícil pra caramba, e chegar lá e na parte mais fácil, que é a prova de língua inglesa, você não conseguir entrar no programa de mestrado por causa disso. Deve ser horrível, um sentimento terrível mesmo. Então, para evitar que isso aconteça, aqui está essa disciplina que vai ser muito mais útil na vida acadêmica de vocês do que vocês podem imaginar agora de começo, tá bom? Inclusive, tem um colega meu que ex-professor, vocês provavelmente não conhecem, ex-professor do campus Tianguá, o Josias, tá? Professor Josias, que foi, não muito tempo atrás, no ano passado, ele foi para os Estados Unidos, ele ganhou aí uma bolsa de pesquisa e foi para os Estados Unidos pesquisar lá com o papa da área de pesquisa dele em física. Então, ele foi para o laboratório lá na Universidade Americana e isso só foi possível porque ele, né, tinha um nível de inglês, ele tinha um nível de inglês que estava, né, pronto para ser polido, para ser utilizado aí nessa aventura que ele foi. Ele passou lá alguns meses estudando inglês nessa universidade americana, tá? E ele foi uma das pessoas que me procurou desesperado e falou: Eli, pelo amor de Deus, me ajuda. Vem cá, me ajuda, me dá uma mãozinha aqui. E aí eu fui conversar com ele, indicar algumas coisas para ele estudar e polir o inglês dele para esse negócio. Então, imagina só vocês nessa situação. A gente nunca, né, se coloca numa situação dessa até que ela esteja à nossa porta. A gente nunca pensa: será que eu vou morar um dia no outro país? Será que eu vou um dia conseguir um programa de intercâmbio, alguma coisa assim? Eu posso dizer que a vida acadêmica ela nos leva a lugares bem interessantes às vezes, tá? Eu também nunca pensei que um menino de interior igual eu, né, ia um dia morar num país estrangeiro. Eu fui, tá? Então, é possível que vocês também tenham essa oportunidade. E nesse sentido, né, eu já vou dizendo para vocês, nós temos um programa chamado IFCE Internacional, tá? E o IFCE Internacional é um programa de intercâmbio que o IFCE proporciona para os seus alunos. Então, todo ano a gente manda uma leva de estudantes para o exterior, certo? Eles vão para a Europa, para os Estados Unidos, para o Canadá, para onde quer que eles achem que devam ir, né? Inclusive, nós já mandamos 2 alunos da física, né, para o exterior. Quem sabe o próximo não é um de vocês, tá? E aí vocês podem dizer: mas eu conheço esse povo, eles foram para Portugal. Sim, eles foram para Portugal. Mas, se vocês conhecem e conversaram com eles, vocês vão ver que eles tiveram, por exemplo, aulas em inglês. Lá eles também tiveram a oportunidade de viajar para outros países, porque é tudo bem pertinho, né? E se você está com visto para a União Europeia, você pode viajar para outros países. Então, de Portugal, eles puderam ir à Inglaterra, eles puderam ir a outros países. E a língua de comunicação, a língua franca, entre os estudantes estrangeiros, entre as pessoas de outros países, vai ser a língua inglesa, tá? Então, se tá, sei lá, tá num país qualquer aí no meio do mundo e alguém te para na rua,
normalmente eles vão perguntar, você fala inglês? Ou já vão direto com a pergunta em inglês para você, tá bom? Então, essa é uma língua que vale muito, muito a pena investir, porque ela vai proporcionar muitas possibilidades para vocês, tá bom? Então, por enquanto, cheguei a falar de sonhos, né? Isso é tudo muito, muito interessante, pelo menos para mim, no meu ponto de vista. Eu acho que é muito, muito legal. Sempre que eu falo dessas oportunidades, eu fico me lembrando que um dia eu também sonhei com elas, tá? Além disso, nós do curso de letras, né, nós temos aqui no campus Tianguá, na verdade, nós temos uma comissão de relações internacionais que vai, né, que é uma comissão voltada para o fomento desse tipo de atividades, certo? Atividades de intercâmbio de ideias e de pessoas do Campus Tianguá com o resto do mundo. Então, a nossa Comissão de Relações Internacionais, ela busca, né, justamente criar e divulgar mais e mais oportunidades como essas. Então, além do IFC Internacional, é possível que nós vamos divulgar outras oportunidades em que vocês vão poder utilizar a língua inglesa como ferramenta para impulsionar a sua carreira profissional, acadêmica, né? E a vocês como estudantes, mas também como cidadãos do mundo, tá? O que mais? Eu acho que só. Como eu disse, eu sou o Eli. Oi. Eu falo pra caramba. Deixa eu conversar com vocês. Tá tudo bom, gente? Tá tudo tranquilo até agora? Desculpa, eu falo muito, eu sei. Ah, eu espero que vocês estejam todos bem, tá? E que vocês estejam todos me ouvindo direitinho. Se vocês tiverem algum problema com o áudio. Valeu, cara. Muito obrigado. A gente tem que vender o peixe, né? Ah, ela me adora. Quem que é tua irmã, Elielton? Analisa. Olha só, olha só. A Mona é uma das minhas primeiras alunas daqui. Eu tô aqui basicamente desde a fundação do curso de letras e a Mona Lisa é aluna de letras do curso de. ah, ela é uma das primeiras alunas do curso de letras, né? Tá aqui desde o começo. Yes, I do speak some English. Yes, yes. Eu também explico. Ah, oi, Darlane, tudo bem? Bom dia. Então, assim, eu vou reservar um momentinho dessa aula para conversar um pouco com vocês, tá? Se vocês quiserem ligar os microfones de vocês podem ficar à vontade a qualquer momento, não só agora, mas a qualquer momento dessa disciplina, tá? Eu encorajo vocês a compartilhar as opiniões orais de vocês, certo? De maneira oral. Se vocês quiserem escrever no chat, tá com vergonha, não quero falar, tá muito barulho, tudo bem. Coloca lá no chat o que você quer dizer. Tudo bem, não tem nenhum problema. Mas se você puder ligar seu microfone, por favor, faça isso. Então, deixa eu começar com a opinião de vocês. Tem alguém aqui que detesta inglês? Professor, eu detesto língua inglesa. Pode falar, não vai ferir meus sentimentos, tá? Eu não vou me sentir mal por isso. Até antes de conhecer, sim. Tudo bem, sem problemas. A gente vai tentar fazer isso. Não sou fã. Ótimo. Quem mais? Eu quero a sinceridade mesmo. Eu não gosto de inglês, professor. Detesto, ou não gosto muito, ou não me dou muito bem com ele, não. Tanto que enrolei semestre passado. Você estava matriculado nessa disciplina semestre passado, né? Ô, beleza. Quarto de física. Professor, é É formado porque eu sou do quarto semestre de física, sou da noite, era para ter feito Aham. semestre passado e não fiz.
Ou por que não? Enrolando. Enrola Enrolando. o medo do inglês. Só porque. Só por causa de medo do inglês? Medo do É inglês. isso? Eita. Isso mesmo. O Vandir está dizendo que o Elielton é formado em inglês por gamers digitais. O Vandir, Elielton, deixa eu contar um segredo para vocês. Eu aprendi inglês jogando videogame também, tá? Foi jogando videogame. Durante a minha adolescência eu gostava bastante, e ainda gosto, não vou mentir não, tá? Mas eu gostava bastante de jogar videogame, e aí eu fiz, poxa, eu devia aprender isso aqui para entender melhor o que está acontecendo no jogo. E foi assim, tá? Eu comecei a me dedicar bastante à língua inglesa justamente por causa dos jogos. Traumas do ensino médio. Jailson, com certeza vocês devem ter um ou outro trauma do ensino médio. Eu tenho certeza que esse medo da Darlane, ele nasce em algum lugar. Provavelmente no ensino fundamental ou no ensino médio, né, Darlane? Eu tenho a impressão que sim. Deixa eu começar dizendo para vocês, tá? Pessoal que já se manifestou aí, Darlane e tudo mais. Ah, vocês não precisam ter medo dessa disciplina, tá? De forma nenhuma. Vocês não vão precisar ter medo nessa disciplina. Por quê? Porque a ideia aqui, né, não é reprovar vocês, não é aprovar vocês, nem nada do tipo, tá? A nota dessa disciplina é a coisa que menos importa mesmo. O que a gente quer aqui nessa disciplina, certo? O que a gente quer aqui nessa disciplina é que vocês consigam extrair sentido do texto, tá? E para isso, para fazer a leitura de um texto, antes de ler um texto, a gente precisa ler outra coisa. A gente vai precisar ler o mundo à nossa volta, tá? A leitura, ela parte de uma coisa que acontece antes, que é a nossa observação do mundo, o nosso conhecimento prévio, as coisas que a gente sabe antes, antes de ir ao texto. Tá? Então, eu já posso começar dizendo para vocês que antes de ler a palavra, vocês vão ler o mundo. Vocês não vão conseguir, por exemplo, né, escrever aí uma palavra que não significa alguma coisa, certo? Vocês não vão conseguir escrever uma palavra que não existe. Eu posso colocar só um monte de letras junto aqui e dá certo. Mas aí não é uma palavra, é? E se for uma palavra, ela vai precisar estar ligada a alguma coisa real, abstrata, alguma coisa que existe no mundo, certo? Então, quando eu escrevo uma palavra qualquer para vocês, né, ela vai ter um sentido associado. Então, o que a gente vai fazer aqui nessa disciplina? A primeira coisa que nós vamos fazer é tentar entender alguns dos funcionamentos, né, da nossa cabeça, do nosso cérebro e do texto. E como é que esses dois se encaixam? Como é que esses dois andam juntos? Tá? Tentar entender o inglês sem tentar traduzir antes. Essa é uma técnica mais para frente, tá? A gente vai também fazer isso, a gente vai tentar fazer esse tipo de coisa. E é uma coisa que é super legal, na verdade, né? Porque a, a tradução ela ajuda muito a gente, bastante. A gente vai trabalhar muito com tradução nessa disciplina. Mas para além da tradução, nós vamos trabalhar com sentidos, né? Nós vamos trabalhar com significados e as coisas que eles se associam, certo? Inglês é uma língua que uma coisa, uma palavrinha, vai significar um monte de outras coisas, tá? Então, a gente vai precisar aprender
né, que para ler um texto nós vamos precisar sair, nós vamos precisar extrapolar a tradução, ok? Então, é, é, uma das primeiras coisas que a gente vai aprender nessa disciplina é não precisamos ter medo da língua inglesa. A língua inglesa não é nenhum bicho, a língua inglesa não morde, tá? E a língua inglesa é muito mais parecida com a língua que vocês já falam, vocês já conhecem, vocês podem imaginar. E vocês provavelmente já sabem muito mais língua inglesa do que podem me dizer agora. Vocês podem dizer, professor, eu detesto língua inglesa porque eu não sei de nada. E aí eu vou dizer para vocês que vocês estão redondamente enganados, porque vocês sabem sim muita coisa. Você vai explicar hoje na próxima aula. Deixa eu colocar aqui os comentários. Na próxima aula, apenas com legenda em português. Ok. Porque inglês parece ser de trás para frente. Já isso, mais para frente um pouquinho. Não na próxima aula, mas mais para frente um pouquinho, tá? Até a gente chegar nessas estruturas da língua vai ser um pouco mais para frente. Por enquanto, eu vou tentar dar para vocês algumas ideias de como o texto funciona, tá? Como a língua funciona um pouco mais lá para frente. Eu evolui muito assistindo filmes com áudio original em inglês, apenas com legenda em português. Ajuda bastante, tá? Vai chegar um momento em que vocês vão se sentir um tanto quanto estagnados com essa, é, é, com essa técnica aí, viu, Vandi? Mas o que vocês podem fazer é passar para o próximo passo, né? Que é pegar alguma coisa que você já conhece bastante, muito bem, sabe? Tipo o Chaves, que você já conhece de trás para frente e de frente para trás, né? Você pode pegar uma outra coisa que você conhece muito bem, tipo, sei lá, um seriado Friends, ou um desenho animado que vocês gostam, tipo A Hora da Aventura, ou Pokémon, sei lá o que, é que vocês gostam, e assistir ele em inglês com legenda em inglês. Aí vocês vão aprender mais ainda. E aí depois vocês tiram a legenda e vão aprender mais ainda. Certo? E aí eu perguntei para vocês quem é que detestava a língua inglesa, mas quem é que gosta de inglês? Alguém, alguém que gosta de inglês? O professor me dou bem com inglês. Alguém? Tem alguém que pode me falar sobre isso? Eu estou vendo que o Jailson, Vandi, Elielson, vocês gostam, né? Até japonês nos animes. Sim, sim, dá para aprender bastante. Isaac também. Ó, então tem um monte de gente que já gosta, né? Dora Aventureira, dá para aprender também. Dá para aprender Dora Aventureira, Teletubbies, Backyardigans, dá para aprender bastante coisa com esses desenhos animados para crianças. E não subestimem isso aí, tá? Não subestimem o poder de associação do cérebro de vocês. Peppa, sim, sim, sim. Gumball também. Ah, se vocês assistem esses desenhos, né, vocês podem passar, né, sair da língua portuguesa e ir para o inglês, que já vai causar uma revolução no cérebro de vocês. Assistam eles nos áudios originais, vocês vão descobrir muita coisa legal. Deixa o celular em inglês, sim. João, na verdade, quanto mais acesso, quanto mais contato com a língua você tiver, melhor, tá? Então, deixar o celular em inglês, trocar as configurações do seu computador para inglês, trocar a língua do seu navegador de inglês para português, visitar mais sites, assistir vídeos em inglês com legenda, né? E depois de novo e sem legenda e tal. Quanto mais contato você tiver com a língua, mais rápido vai ser o processo de aprendizagem, tá? Você pega, por exemplo, esses jogadores de futebol que vão para fora, né? O cara é semi-analfabeto em língua portuguesa, mas fala 5 línguas, né? Aquele Ronaldinho fenômeno, o cara fala 6 línguas. 6. Ele mal fala português, mas fala 6 línguas. Porque contato, né? Ele morou em muitos lugares
e acaba tendo contato com essas línguas e acaba aprendendo. Ela aprende pelo que a gente vai chamar de imersão, né? Aprende por estar imerso na língua, por estar tendo contato constantemente com elas. E aí mudar o celular para inglês vai ensinar para você uma coisinha ou outra, né? Você vai começar a associar diretamente a palavra ao significado. E você vai começar a deixar de pensar na tradução para pensar o que realmente ela significa. Então, quanto mais contato com a língua você tiver, melhor. E aí você vai fazer aquilo que o Vandi falou lá em cima, que seria aprender a pensar na língua sem pensar na tradução, tá? E isso é uma forma de anexação da língua, de aquisição da linguagem. E isso é muito, muito, muito interessante. Então, todas essas ferramentas que vocês estão mencionando aí, elas são ótimas para aprender inglês. Cada uma delas, de maneira individual, são insuficientes, elas não são bastante, tá? Mas, se eu pegar todas elas e ir associando uma com a outra e fazer isso uma rotina para mim, porque língua inglesa é meio diferente das outras coisas. Estudar uma língua estrangeira é meio diferente das outras disciplinas. Por quê? Porque é uma coisa que você vai precisar fazer diariamente, tá? Mesmo que não seja na forma de sentar na cadeira, baixar a cabeça e olhar para um livro. Não necessariamente é dessa forma, tá? Você pode estudar inglês assistindo um filme, ou vendo a letra de uma música, ou você pode estudar inglês conversando com alguém. Você pode estudar inglês jogando um joguinho de celular ou de videogame. Você pode estudar inglês fazendo o Duolingo, né, que é um aplicativo de língua. Você pode aprender inglês vendo uma videoaula no YouTube. Vocês podem aprender inglês fazendo uma atividade da disciplina. Mas vocês podem aprender muito mais fazendo qualquer outra coisa que eu mencionei anteriormente, certo? A disciplina, certo? É só uma organização teórica, é só uma organização teórico-prática, na verdade, para os estudos que vocês vão precisar conduzir na maior parte da vida de vocês de maneira autodidata. É claro que vocês podem ir para um cursinho e aquela coisa toda, mas cursinho nenhum, já vou logo adiantando para vocês, né? Cursinho nenhum, programa online nenhum vai ensinar inglês para vocês, se vocês não assumirem certas estratégias, não assumirem uma atitude de estudo na língua que seja uma atitude como essa que eu disse para vocês, de estudar todos os dias, de se manter em contato com a língua, tá? E lembre-se, quando eu digo estudar, esse estudar é olhar para a língua, ter contato com ela e pensar sobre a língua e como é que ela adiciona para o que vocês já sabem, tá bom? E aí, nesse sentido, vocês já sabem muita coisa da língua. Muita coisa. Tá? Você vai dizer, não sei nada de inglês, professor. Né? Não sei nada de inglês. Sabem bastante. Inclusive, eu vou chutar aqui que vocês sabem aí mais ou menos umas 400 palavras em inglês da estaca zero, assim, quem diz que não gosta de inglês, de jeito nenhum, e tem medo, tipo a Darlane, né? Sabe, pelo menos, tem aí guardado no vocabulário umas 400 palavras em inglês, tá? Por quê? Porque a gente tem muito contato com a língua, certo? A gente tem muito contato com o inglês pela internet, pela televisão, pelos livros, na educação formal, a cultura do português brasileiro, né, a língua portuguesa do Brasil, ela tem muitos empréstimos, ela tem muitas aproximações da língua inglesa, certo? E nós somos culturalmente próximos da língua inglesa. E a gente usa muitas palavras no nosso dia a dia que são de origem da língua inglesa, e a gente nem pensa muito sobre isso, certo? A partir do momento que a gente para refletir, a gente vai dizer, pô, é mesmo, né? A gente conhece diversas palavras, tipo milkshake,
hambúrguer, né? Hambúrguer, shopping, o que mais? Tem um monte de coisa. Chocolate, né? E várias, hot dog, bike, outdoor. Sim, a gente faz muita apropriação, né? Muitos empréstimos linguísticos, né? E a gente usa muitos estrangeirismos. Alguns que estão tão próximos da nossa língua que a gente já nem lembra mais que eles são de língua estrangeira, tipo hambúrguer. Hambúrguer é hambúrguer pronto, né? Mas hambúrguer é uma palavra de língua inglesa. Eles só pronunciam diferente, hamburger, mas a gente escreve exatamente do mesmo jeito, tá bom? Nesse sentido, certo? Tem muita coisa que a gente já sabe, que a gente já conhece, e a gente nem se toca que já conhece, que já sabe sobre aquilo ali, tá bom? E nessa primeira aula, eu gostaria de falar para vocês sobre um tipo de coisa que a gente conhece bem, certo? E nem sempre pensam muito sobre eles, que são os gêneros textuais. Vocês sabem me dizer o que é um gênero textual? Vocês podem ligar o microfone de vocês ou escrever aí no chat. O que é um gênero textual? Será que é sobre meninos e meninas? Já vou adiantando, não é, tá? O texto menino veste azul, o texto menino veste rosa. Só cachorro quente que mantém a tradição lá que é hot dog. A gente fala hot dog aqui também, tá? Eu acho que o que eu fiz foi errado, esses símbolos. Né? É o contrário, né? Ah, então, gêneros textuais são o quê? Né? Gênero, a diferença do texto para outro, receita. Como assim? Como assim, Lauriane? Receita. Ele está dizendo a diferença de um texto para outro. O que é um gênero textual? Se eu perguntasse para vocês. Um exemplo de quê? Um exemplo de gênero textual, é isso? Ok, mas o que é um gênero textual? Se eu perguntasse para você o que é um gênero textual, você ia me dizer o quê? Receita é um exemplo, tá, perfeito. Mas o que é um gênero textual? E aí, pessoas? Gêneros textuais. A Lauriane está dizendo que receita é um gênero textual. Mas o que é um gênero textual? É um tipo no qual o texto se define. Aê, muito bem, um tipo de texto, Lauriane, muito bem. O pessoal está dizendo aqui que gênero textual é um tipo de texto. Sim, gêneros textuais são tipos de texto. Perfeito. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai aprender a reconhecer esses tipos de texto, tá? Essa atividade, lembrando, ela está disponível para vocês lá no livro de vocês, certo? Que está disponível no Google Classroom, tá bom? Então, vamos lá. A gente vai dar uma olhada hoje em vários tipos de texto, em vários gêneros textuais e o que a gente faz para conhecê-los, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é que a gente vai observar esses alguns recortes, né, alguns textos que nós temos aqui, e a gente vai identificar os diferentes tipos de texto, certo? Os diferentes tipos de texto. Esses tipos de texto é o que a gente vai chamar de gêneros textuais. Ok? Então vamos lá, vamos no primeiro aqui. Esse texto ele está completamente em inglês, tá bom? Só de olhar para esse texto, vocês já conseguem me dizer que tipo de texto nós temos aqui? O pessoal está dizendo aqui que é receita. Vocês concordam? Vocês discordam?
Vamos colocar aqui. Deixa eu anotar aqui a resposta do pessoal. Ah, opa. Ah, receita. Tá. Vocês acham que isso aqui é uma receita? Sim. Por que vocês acham que isso aqui é uma receita? Uma receita tipo daquela que a gente vai na farmácia? Não. Uma receita de medicamento, não? Que receita é essa? Uma receita de fazer bolo, uma receita de sobremesa, uma receita culinária, né? Tá. Então, essa é uma receita culinária, tá? Uma receita de uma sobremesa. Como é que eu sei que isso é uma receita de sobremesa? O, como é que eu sei que isso como é que eu sei que isso é uma receita de bolo? Como é que eu sei que isso é uma receita de sobremesa? Tem algum elemento aqui no texto que diga para você que isso aqui, primeiro, que isso aqui é uma receita? Por que que vocês sabem que isso aqui é uma receita? Tem ingredientes, né? Então, primeiro eu tenho aqui uma lista de ingredientes que estão selecionados aqui de uma forma em particular, tá bom? Vocês reconhecem o nome de algum desses? Vocês reconhecem o nome de algum desses ingredientes? Vocês reconhecem algum deles? Tem algum desses ingredientes que vocês reconhecem? Maçã. Bem, diz Aham. aí que tem um copo e meio de leite. Então dá para dizer que é uma Leite. receita por causa disso. Aham. Tem mais o quê? Tem leite, tem maçã. Tem o que mais? Leite de vaca. Tem mais alguma Açúcar, coisa? Açúcar. Olha açúcar aqui, ó. Tem mais alguma coisa que vocês conseguem reconhecer como ingredientes aqui? Ovo. Alguém achou ovo aí? Olha, ó o ovo, a palavrinha ovo. Canela, o pessoal encontrou canela já também. Então, tem um monte de coisas aqui que vão dizer que isso aqui é o ingrediente, né? Isso aqui são os ingredientes. Depois dos ingredientes, o que que eu tenho abaixo? O que que vem aí abaixo dos ingredientes? O modo de preparar. Você sabe disso, Jailson, porque você já sabia inglês ou não? Não, é porque normalmente quando a gente vê assim receita culinária, normalmente depois dos ingredientes vem o modo de preparar. Claro, então você já tinha um certo conhecimento, né? Você tem um conhecimento prévio, um conhecimento de mundo, né? Antes de ler o texto. Você nem precisou ler o que estava aqui embaixo para saber o que vinha já depois, né? Uma outra coisa que eu vou perguntar para vocês é o que diabos é 375? Ao que isso se refere? temperatura. Como é que eu sei disso? E que temperatura é essa? 375 graus. Fahrenheit. Parente. Só que nós usamos em graus Celsius. Opa, então nós já temos aqui um exemplo. Nós temos aqui um exemplo de diferença cultural. A temperatura, né, aqui em língua inglesa, ela tá diferente. Por quê? Porque nos Estados Unidos, né, nos Estados Unidos eles usam a temperatura em graus Fahrenheit, certo? E esses graus Fahrenheit, eles são muito importantes para o pessoal da física, né? O pessoal da física usa bastante esse tipo aí de notação, tá? Ela vai ser importante aí para vocês. E aqui nós já sabemos que isso aqui é o modo, né? É o modo de preparo. Por quê? Porque nós já lemos, né, uma receita antes, nós já conhecíamos uma receita antes. Então eu já vou saber que eu vou ter certos, né? Eu vou ter certos elementos, né, ingredientes, ah, ingredientes
eu vou ter ingredientes, eu vou ter o modo de preparo. Então, eu já vou conseguir tirar aqui, só de olhar para esse texto, né? Ah, que tem algumas coisas que eu já conheço da estrutura dele, certo? Que já são familiares para mim. Eu já vou poder tirar também, eu vou poder tirar também algumas coisas, alguns elementos culturais, como esse da temperatura, certo? Vamos para o segundo texto. Vamos lá para o próximo. O nosso próximo texto é um. Fala aí para mim no microfone, ou escreve aí para mim no chat que texto é esse. Isso aí tá parecendo um e-mail. Como é que você sabe disso? Porque tem tipo aparecendo quem tá mandando e quem tá recebendo. Mas só manda e recebe e-mail? Não manda e recebe mais nada nesse mundo? Não, essa daí tá parecendo uma resposta de e-mail, porque tem re ali, que significa meio que resposta. Opa! Tem esse RE aqui, né? É, o re, que tem um montão de filme que tem, tipo, a resposta do primeiro. Aí tem o nome do Olha filme é só. re, que é a resposta do primeiro. Esse re, ele significa response, né? Que significa exatamente isso, é uma resposta. É uma carta? O Isaac está dizendo que é uma carta. Vocês acham que é uma carta? Por que não pode ser uma carta? Tem alguns elementos aqui que dizem para vocês que isso não é uma carta. Não tem um local para onde a carta vai. Não tem exatamente o endereço. Tem mais alguma coisa que diz para você que não pode ser uma carta? Olha aqui, ó. Tem uma coisa bem legal aqui, que é isso aqui, ó. Opa, deixa eu trazer o texto aqui um pouquinho mais para baixo. Que é isso aqui, tá? Tá vendo esses botõezinhos aí? Esses botõezinhos aí, eles vão dizer alguma coisa bem importante para a gente, né? Que é esses textos, esse texto, eles estão num elemento, né? Eles estão num elemento virtual. Então, como é que a gente chama uma carta que aparece na internet? É uma carta, o Isaac estava certo, é sim uma carta. Só que é uma carta eletrônica. E é justamente isso que essa palavra significa. E mail, né? Se vocês pensarem um pouquinho sobre o significado o significado dessa palavra, e-mail significa electronic, né? Eletrônico, e a palavra mail significa correspondência, correio eletrônico, né? Ela se refere ao correio, à correspondência. Então, correio eletrônico ou correspondência eletrônica, tá? Então, o que nós temos aqui é que o e-mail é sim uma carta, mas é uma carta eletrônica, né? E é bom que chega na hora, exatamente. E ó, exatamente sobre o tempo, nós temos aqui outra coisa que vai nos dizer que isso é um e-mail, né? Na carta, a hora que você escreveu não importa. No e-mail, o tempo é muito importante, certo? Porque como ele chega na hora, eu vou saber que hora foi que a gente escreveu aquilo ali. Então, os e-mails eles já vão vir com uma data, mas também com uma hora exata, né? 6h35, 6h37 e tal. Então, eu sei que isso aqui é uma resposta, eu sei quem foi que mandou, eu sei quem foi que recebeu, né? Eu sei quando foi que isso aconteceu, e eu tenho aqui todo o texto que, por enquanto, não me importa para a gente, certo? A gente importa saber que isso aqui é um e-mail, ok? Então, só de olhar para esses elementos aí, a gente conseguiu já identificar. E nesse outro texto? Esse texto ele tem, para além dos elementos, né, ortográficos, para além da escrita, nós temos outros elementos gráficos, né? Nós temos imagens. Que gênero textual esse texto pertence? Vocês conseguem me dizer?
Uma tirinha, quadrinhos, Lauriane e Jailson estão me dando respostas aqui. Porque para Mafalda é a mesma coisa? Tirinha e quadrinho é a mesma coisa? Qual é a diferença? Tem diferença? Porque para Mafalda. Tipo o Calvin, tipo o H, Recruta Zero. Cara, eu adorava as tirinhas dos livros didáticos da escola. Chegava os livros didáticos daquele ano e eu saía abrindo um por um, passando página por página para procurar as tirinhas. E sim, eu acabei dando spoiler. Isso aqui é uma tirinha. Mas o que é uma tirinha e por que que eu sei que isso é uma tirinha? Alguém pode. Eu acho que no Uhum. caso quadrinhos é uma coisa mais longa, né? Tem vários outros detalhes. Aham. Tirinha só um pedacinho curto. Sim, sim, sim. Normalmente uma sequência mais curta, né? 3, 4, 6 quadrinhos é que formam, normalmente, né? O estilo clássico são 3 quadros, né? Um, dois, três. O que que vocês sabem sobre as tirinhas? O que que as tirinhas têm como sua maior característica? Desenhos, sim, é um elemento que mistura o texto e elementos gráficos, mas para além dos desenhos, o que que tem nas tirinhas? O que que vocês vão esperar encontrar nas tirinhas? Geralmente fazem uma crítica. Normalmente é uma crítica, é isso, Laudia? Sim, elas podem conter críticas, normalmente, mas essas críticas, elas são. Qual é o tom dessas críticas? Elas têm uma pegada de humor. Perfeito, cara. É exatamente isso. Então, uma das maiores características da tirinha, das maiores primeiras, né, características da tirinha é o humor. Ok? Nós temos vários tipos de tirinhas, mas invariavelmente as tirinhas têm humor. Elas podem ser mais ou menos engraçadas, né? Elas podem tratar de diversos assuntos, política, relacionamentos, né? O que quer que seja, mas normalmente elas têm humor. Esse humor pode ser gerado de várias formas, mas invariavelmente nós vamos ter humor nas tirinhas. Tá bom? Então, a diferença de uma tirinha para um HQ é que ela normalmente é mais curta, né? HQ é diferente, tá? HQ é história em quadrinhos ou quadrinhos, então a tirinha e o HQ eles são diferentes, porque o HQ não precisa necessariamente ter humor, né? E a tirinha não precisa necessariamente ter crítica, ela pode ser só engraçadinha, ela pode ter só humor, mas ela tem que ter humor. Tá? E o HQ é mais longo e não necessariamente precisa ter humor, não necessariamente precisa ter crítica, pode ser basicamente o que vocês quiserem. Vamos para o próximo texto. E esse aqui? O que é que nós temos nessa? O que é que nós temos nesse texto? Um dicionário? O que é que vocês acham? Procura aí para mim a palavra, já que é um dicionário, procura a palavra rebimboca da parafuseta aí para mim. Tem? Não pode ser um dicionário, Vandi, porque o dicionário é o quê? O dicionário é a coleção de muitas coisas. Isso aqui é um pedacinho que compõe o dicionário, tá? O dicionário vai ser uma coleção desse gênero textual aqui, né? Tudo bem, ótimo que ele está participando. E aí?
cara botando a culpa no irmão, mano. Que feio. Foi mesmo lá do Cris. Verbete de dicionário. Perfeito, Laureano. Isso aqui é um verbete, tá? Isso aqui é uma palavrinha. Essa palavrinha que talvez ela tá meio que sumindo, mas o verbete, ele é o quê, né? O verbete é uma definição de palavra no dicionário, tá? Nós temos aqui, provavelmente todos vocês já usaram um dicionário, certo? Nós temos aqui um dicionário inglês, né? Nós temos a palavra em inglês e o significado em inglês, e as definições em inglês, certo? E aí eu tenho aqui a palavra successful, é o nosso verbete, né? Tá aí, vocês nem sabiam que essa palavra existia. Pronto, normal, sem problemas. A gente está aqui justamente para isso, para aprender. Nós, só de olhar para esse texto, nós já vamos saber algumas coisas sobre essa palavra. Por exemplo, que tipo de palavra é essa? Que classe de palavras é essa palavra? Successful. Desculpa. Successful. A que tipo de palavras essa palavra pertence? A que classe de palavras essa palavra pertence? Ela é olha aqui, ó, ela é um adjetivo. Aqui, ó, já encontrei aqui que ela é um adjetivo. O que significam esses números? 1 e 2. O que vocês acham? O que esses números 1 e 2 significam? Eu acho que talvez há duas opções que ela pode estar aparecendo com um significado diferente. Tipo Exatamente. Então, diferentes utilizações, perfeito. Diferentes utilizações da mesma palavra. Ela é um adjetivo que pode ser usado de maneiras diferentes. Então, está aqui o primeiro, né? E está aqui o segundo, a segunda utilização dele, né? A primeira significa, né, que alcança os resultados desejados. Isso é sucedido, bem sucedido, né? E o segundo é que alcançou muita coisa, que se tornou popular ou que fez muito dinheiro, tá? Então, bem sucedido. Então, significa essas duas coisas. E aí, aqui abaixo, o que ele vai fazer aqui nessas linhas? O que ele tem aqui nessas linhas? Vocês podem falar para mim? Mostrar a frase em que se aplica. Perfeito, Elielton. Nós temos aqui exemplos da utilização dessa palavra em frases, né? E por último, o que essa palavra em negrito significa? Já conseguem dizer para mim? Olha o nome dele aí. Por isso, tá no nome. Alguém sabe me dizer por que essa palavra aqui está em negrito? O oposto? Perfeito. Olha aqui, ó. Nós temos o oposto, o antônimo da palavra, né? O oposto disso aqui é isso aqui. Tá? Então, esse é o oposto desse. Pronto, beleza. Vamos para o próximo texto. Esse aqui é um pouco mais difícil. O que vocês acham? Que gênero textual é esse? A que gênero textual isso aqui pertence? Acho que é um artigo. Mais ou menos, porque não tem tudo, né? O artigo seria todo né? Seria todo o texto. É um resumo de um artigo, só não sei o nome, só sei que tem um nome próprio. Tem um nome próprio, sim. Alguém sabe me chutar? Cadê o nome próprio dele? Tem um nome específico para isso aqui, né? A gente nem vai olhar para essa parte que está em língua portuguesa, tá? Então, isso aqui, pode esquecer. Essa parte que está em língua portuguesa para a gente não funciona, tá? Mas não é um artigo, porque o artigo precisa ser tudo, tá?
Um artigo científico, por exemplo, ou artigo jornalístico, que são duas coisas diferentes, né? Precisa ser tudo. Mas qual é o nome disso aqui? Só dessa partezinha que está em inglês. Alguém chuta? Resumo. Resumo. Resumo é a palavra em português, né? E a gente tem um resumo em português. E a palavra em inglês? Vocês conhecem? Já ouviram falar? No caso, dá um sentido de abreviação, como se ela estivesse diminuindo o texto, alguma coisa assim. Sim, exatamente. Está aqui o nome da palavra. Está aqui a palavrinha que nós estamos procurando. Abstract. Isso aqui significa exatamente isso que você está me dizendo. Opa, ó a minha dislexia funcionando aí. Resumo. Um abstract é um resumo. Só que a palavra abstract é uma palavra que vocês vão precisar se acostumar, tá? Porque abstract é um resumo em inglês. Todo artigo científico, ele tem dois resumos. Você escreve um resumo em língua portuguesa e depois você escreve um abstract, que é um resumo em inglês, que tem parâmetros específicos para a língua inglesa. O que a maioria das pessoas fazem é pegar o resumo em português, jogar no Google Tradutor e depois colocar lá no artigo científico. Aí é onde gente como eu entra, né? Por exemplo, eu faço revisão de abstract para revistas científicas. Então eu pego o texto que o povo jogou lá no Google Tradutor e ajeito ele, coloco ele todo direitinho para ficar bonito na revista, tá bom? Então, o abstract é um gênero textual, certo? Que serve como resumo para artigos científicos e ele acontece em todos os artigos científicos, 100% dele, no mundo inteirinho, tá? Então, se você escreveu um artigo científico, né? Também irei fazer o mesmo, aprendi agora que não pode. Não, não pode, Jailson, não pode, é feio pra caramba e é bem mal visto, inclusive, tá? A gente não faz isso porque não é legal. Muita gente faz, infelizmente, e muita gente finge que não nota, tá? Algumas bancas aí tal, finge que não notam que o abstract foi só jogado no Google, certo? Outras bancas vão dizer assim, ó, professor, dá uma olhada nisso aqui, esse abstract tá passável, não tá, precisa de revisão. Então, se você vai mandar seu artigo científico para uma revista, né, ela vai precisar passar por revisão. Algumas revistas contratam um revisor, outras revistas só aceitam se já tiver revisado, tá bom? Por quê? Por que esse abstract é importante? Por que essa parte aqui do texto é importante? Ela é importante porque é aqui que nós vamos ter uma ideia do que é que o texto, né, do que é que o texto se trata. Eu não vou precisar ler o texto todo, tá, para saber do que é que aquele texto se trata. Mas professor, por que eu não leio, eu não escrevo só o resumo em português e pronto? Porque artigos científicos normalmente são lidos em todas as partes do mundo. Independente da língua em que ele esteja escrito, nós vamos ter uma seção que vai estar escrita em inglês, porque inglês é uma língua franca. É uma língua que é utilizada em todas as partes do mundo, tá? E ter um abstract em inglês, ter um resumo em inglês, vai ajudar a pessoas, por exemplo, do Japão, a entender que o teu texto que está em português fala de um certo, né? Fala de um certo aspecto que eles estão interessados. Então, os abstracts eles vão ajudar a gente, né? Pessoas de diferentes línguas, né? Que falam diferentes línguas e diferentes países, a não precisar aprender todas as línguas do mundo para ler um artigo científico, né? Eles vão saber ali que, será que esse artigo aqui vale a pena traduzir? Vale a pena eu procurar entender o que é que está acontecendo aqui nesse artigo? Aí eles vão lá no abstract, né? E por isso que ele é tão importante, por isso que ele precisa ser bem escrito, e por isso que ele precisa fazer sentido e não pode ser jogado apenas lá no Google Tradutor. Tá bom? Vamos para o próximo. Mais um gênero textual que tem uma imagem, né, e texto.
Alguém sabe me dizer qual é o gênero textual? Que tipo de texto que tipo de texto esse exemplo pertence? É uma tirinha de novo? Tá aqui o Elielton me falando que é uma charge, tá? Opa. Essa palavrinha charge é bem... Todos vocês conheciam a palavra charge? Sim? E o que é uma charge? Qual é o principal elemento de uma charge? Por que ela é diferente da tirinha? Passa uma mensagem. Que tipo de mensagem, Jailson? Sim, beleza, Fátima. Crítica, né? Pode ser conscientização e tal. Normalmente, a principal característica, né, da charge vai ser o humor crítico. Né? Ele não necessariamente precisa ter humor, né? Não necessariamente precisa ter humor, mas ele precisa ser crítico. A tirinha e a charge, eles são bem parecidos. O importante é criticar. Exatamente. Critica, critica. Então, pode ter humor? Pode. Né? Mas o humor não é necessariamente não é necessariamente uma característica essencial. O que é diferente da tirinha? A tirinha é 3 quadrinhos, né? Aqui a gente só tem um quadrinho, né? A charge é uma imagem só, ela não é uma sucessão de imagens, tá? É apenas uma, e ela tem uma crítica. Essa crítica pode vir disfarçada de humor, né? Normalmente você coloca aí, por exemplo, políticos com roupa de presidiário ou orelhas de burro e aquela coisa toda. Isso não é necessariamente engraçado, né? Mas é necessariamente crítico. E qual é a crítica que você está fazendo aqui? O que vocês acham? Né? Eu tenho aqui, ó, as crianças, né? Eu tenho a palavra crianças, children, e eu tenho aqui, ó, as crianças aqui. Então, crianças no perímetro, né? Crianças ali pelo, né? Ali pelo lugar, ali nas redondezas. E o que é que eu tenho? Eu tenho aqui a palavra watch out. Watch out significa cuidado. Cuidado. Cuidado com o quê? Cuidado com as crianças. Para quem é essa, né? Para quem é essa placa? Para quem se põe placas nas ruas? Para quem é que se põe essas placas nas ruas? Quem é o público dessas placas? É para os motoristas, né? Então, essa placa provavelmente está falando para os motoristas o quê? Cuidado. Cuidado com o quê? Cuidado com as crianças na rua, né? Então, para os motoristas, né? Para os motoristas, essa placa tem um significado, né? Por quê? Porque tem crianças brincando na rua. Mas essa tirinha, ela vai dar um outro sentido, que é cuidado com as crianças. Por quê? Porque essas crianças, elas são... O pessoal já tinha colocado ali em cima, elas são crianças bem comportadas ou mal comportadas? Pois é, tá aí, ó. Então, talvez a crítica aí, né, o humor venha justamente da crítica aos pais, a má criação que essas crianças tiveram, né? E aí essa placa ela acaba ganhando um sentido bem diferente, né? Ela acaba ganhando um sentido bem diferente do que você pode, né? Do que você poderia normalmente pensar. Você tem aí
a placa de trânsito falando para os motoristas terem cuidado para não atropelar as crianças, porque elas estão brincando ali no local, mas na verdade a charge aqui vai explorar um outro sentido, né? A criança aí, exatamente, dá um tiro de baladeira no vidro do carro ou na lataria, imagina só, horrível. Vamos para o próximo. Então, múltiplos sentidos. A charge, é possível ler a charge de várias maneiras. E é possível ler os textos de várias maneiras. Tá? Pois é, exatamente. Entendi que eles queriam quebrar o para-brisa dos carros. Mas é exatamente isso. Certo? Nós temos... É uma possibilidade. Né? É uma possibilidade. Ok? Então, vamos lá. Por último, a que gênero pertence esse texto aqui? A que gênero pertence esse texto? É o quê? É um filme. Isso aqui é um filme. Não é um filme porque filme. é um cartaz do filme. Não é só o cartaz. O cartaz é isso aqui, ó. O cartaz é essa partezinha aqui. Isso é o cartaz. Isso aqui é o pôster, tá? Mas essa parte aqui é o quê? Falando um pouco do filme, quem criou, o que é que vai, o que é que ele, quando ele foi criado, o que é que vai rolar nele. Isso é a função comunicativa. Isso é para que o texto serve. Mas qual é o tipo do texto? Eu tenho um nome específico para esse tipo de texto. Não é marketing. Marketing é uma área que estuda marketing é uma área que estuda o comercial, certo? As peças publicitárias. Propaganda já significa uma outra coisa completamente diferente. Tá, vamos lá. Comercial ou peça publicitária é aquilo que a gente usa para anunciar alguma coisa. Propaganda, a palavra propaganda, que a gente usa aqui no Brasil, com o mesmo sentido de peça publicitária ou de comercial, significa aquilo que um governo, né, utiliza para passar uma mensagem específica sobre ele. Então, se um governo fala, a gente está fazendo mais casas e a gente está fazendo a gente está fazendo tudo que pode para melhorar a vida do cidadão. Isso é propaganda política, certo? É uma ideia de uma mensagem que um certo governo quer passar. O que normalmente a gente assume como mentira, né? Mas isso não é bem uma propaganda, isso também não é uma peça publicitária, isso aqui não está querendo, não está querendo, ele serve, claro, para divulgar, mas não é a única coisa. E aí o pessoal está colocando aqui síntese, resumo, sinopse. A palavra disso, para isso aqui é exatamente essa, sinopse. Tá? Tá aqui a palavrinha que nós precisamos. O que é uma sinopse? Uma sinopse é um resumo. Tá? Mas lembra-se que o resumo é aquele lá do artigo científico. A sinopse é um resumo do filme. E aqui na sinopse nós vamos colocar coisas específicas. E o Vandir colocou síntese. A sinopse faz sim uma síntese do filme. Ela dá algumas informações específicas. Tipo o quê? O que nós temos aqui nessa primeira? Né? Postgrad. O que é isso? Poste grande. Não é poste grande não, tá, gente? Tô brincando. O que é esse postgrad aqui? O que seria isso? Que se repete aqui. Alguém sabe me dizer? Que elemento é esse do texto? É o nome do filme, exatamente. Esse aqui é o título, tá? Esse aqui é o título do filme. Nós temos aqui abaixo. Abaixo nós vamos ter várias outras coisas. Por exemplo, o que é que significa isso aqui? O que é que significa isso? O que é 1 hora e 29 minutos? É o tempo de duração, né? A duração do filme. Opa.
Nós temos a duração do filme. Nós vamos ter várias outras informações aqui, né? No texto. O que eu tenho aqui, ó? O que eu tenho aqui? Nós temos o elenco, né? Tá aqui o elenco. Mas nesse quadrado maior, o que eu tenho aqui? O que é isso aqui em cima? Essa é a síntese. Aqui sim, já isso, beleza. Aqui eu tenho uma síntese do filme, certo? Eu tenho um resuminho, né, da história, a síntese da trama do filme, o que a gente vai, né, chamar de sinopse. A sinopse é isso aqui? Não, a sinopse é tudo isso, né? É esse texto que vai trazer todos esses elementos, né? Vai ter o elenco, vai ter o diretor, vai dizer qual é o gênero do filme. O gênero do filme é diferente do gênero textual, tá? Esse é um filme de comédia, né? O filme pode ser comédia, de ação, disso. Gêneros de texto são diferentes de gêneros cinematográficos, tá? E aqui eu tenho todas essas informações que nós temos aqui, elas estão contidas no que a gente vai chamar de sinopse, tá? Esse é o nosso texto. Então, nós vimos aqui nós fizemos a primeira questão, certo? PG é a classificação indicativa, depois a gente vai falar sobre isso com mais atenção, com mais detalhe, certo? Então, nós temos a familiarização com o texto aqui, nós já fizemos a questão número 1, observe os recortes acima e identifique os diferentes tipos de texto. Nós fizemos isso, né? Nós vimos que o primeiro era uma receita, né? O segundo era um e-mail, o terceiro é um texto de humor, né? Desculpa, uma tirinha, né? Um verbete, um abstract, uma charge e uma sinopse de filme, tá? Então, cada uma dessas coisas, né? Cada um desses textos, né, tem um tipo diferente. E cada um deles também tem coisas, né, elementos que vão nos permitir identificá-los, certo? O que vocês acham que nos ajudou a identificar cada um desses textos? O que eu posso marcar aqui? Vocês acham que o formato ou layout, né, layout, essa palavra significa formato. Então, sempre que vocês virem essa palavra, né, layout, ela também é escrita dessa forma. Eu acho feio pra caramba, mas nós já abrasileiramos a escrita dela. E é escrita desse jeito aí, layout. Então, layout significa formato, tá? Lembra do que eu estava falando para vocês sobre apropriação, sobre os empréstimos, né? Então, essa palavra é o estrangeirismo e essa palavra é a apropriação, né? O abrasileiramento da palavra. Então, vocês acham que o formato ajuda a identificar o texto? Sim ou não? Sim. Sim. Então, vamos marcar o formato. Os recursos tipográficos, negrito, itálico, todas as outras coisinhas que tem nos textos, vocês acham que ajuda a identificar o texto? Sim. Sim também. O pessoal está dizendo que também sim. As palavras características de cada tipo de texto. Cada tipo de texto tem palavras específicas, é usado com palavras específicas, tem elementos específicos e característicos? Também tem. O tipo de letra, a fonte, ajuda a gente a identificar um certo tipo de texto? Tem textos que usam fontes específicas? Deseja marcar sim para todas as opções? Ó, a pessoa já está dizendo aqui que tudo, né? Então, vou marcar tudo mesmo. Então, sim, todos esses elementos, o tipo de a fonte, as figuras, todos eles vão ter exemplos específicos, né? Vão ser exemplos específicos de forma de identificar o texto. Por exemplo, a tirinha, né? A tirinha, ela usa um tipo específico de fonte, né? As revistas em quadrinhos e tirinhas, elas usam um tipo específico de fonte, né? Se vocês forem lá no Word de vocês, vocês vão encontrar essa fonte que chama Comic Sans. Comic Sans é a fonte específica para revistas em quadrinhos. Se você escrever seu texto lá o texto da sua atividade da semana, da disciplina de cálculo, nessa fonte, o pessoal
professor vai dizer, ei, você quer escrever uma revista em quadrinho? Pode ser nessa fonte não, né? Qual é a fonte específica para o artigo científico, por exemplo? Em que fonte que a gente escreve o artigo científico? Alguém sabe me dizer? A gente vai já voltar lá, daqui a pouco. Tá? Então, qual é o tipo de fonte? Em que fonte que a gente escreve? Arial? Arial é uma delas. Qual é a outra? Tem outra. Times, né? Que é o Times New Roman. TNR, né? Beleza, já estou colocando aí. Então, Times New Roman. A gente pode escrever com letra 32? Sim ou não? Não, tem que ser tamanho 12. A gente pode colocar tudo em negrito ou tudo em itálico? 11, 12, né? 12, né? 12. Não, a gente também não pode colocar tudo em negrito, tudo em itálico. A gente tem uma formatação específica. O tamanho da margem tem que ser específico. A formatação do texto, né, tem que ser alinhado e tal. Então, cada uma dessas coisas, né, cada um desses elementos, eles são importantíssimos para a formatação do texto, para que a gente reconheça ele como texto. Então, assim como a gente sabe que os ingredientes, né, vem na receita, lista de ingredientes, e depois eu tenho um modo de fazer, certo? Assim como a gente sabe que cada uma dessas coisas são importantes lá na receita culinária, eu vou ter uma certa, né, eu vou ter uma certa expectativa do que é que vai ter em determinados tipos de texto. Não importa se eles são em inglês, ou em português, ou em qualquer outra língua, tá? Então, com base no que a gente leu aqui, certo? Nos diferentes tipos de textos que vocês viram, isso tudo está lá no livro de vocês, certo? Vocês vão listar aqui o que é que você espera encontrar em cada um desses textos. Então, da receita eu tenho a lista de ingredientes e o modo de fazer. E nos outros, o que é que eu espero encontrar em cada um desses textos? Né? O que é que eu espero encontrar aqui no e-mail? O que é que vocês acham? Quais são os elementos que vai ter no e-mail? Certo? Então, essa resposta fica para vocês. Tá? Vão lá no livro, eu já respondi a primeira e a segunda, certo? Vocês respondem, né, o de vocês. Vocês podem ir fazendo no caderno de vocês, anotando e fazendo só as atividades, numerando e respondendo cada uma delas. Tá? E responde a questão número 3. Essa é de casa, atividade de casa para vocês. Tá? Professor, precisa responder no meu caderno as que você já respondeu? Sim, precisa sim. Vocês podem acompanhar pelo vídeo ou fazerem sozinhos para revisar. Tá? Então, para resumir tudo que a gente fez aqui até agora, tá? Nós vamos ter aqui os gêneros textuais. Tá? O que são gêneros textuais? Nós já descobrimos que gêneros textuais são tipos de texto. Tá? Então, gêneros textuais são tipos de texto, cuja função comunicativa, olha que palavra bonita, certo? A função comunicativa é reconhecida social e culturalmente por uma determinada comunidade. Então, o gênero textual é um tipo de texto. Esses gêneros textuais, esses tipos de textos, eles têm nomes específicos, tipo receita, abstract, tirinha, charge, todos esses que a gente viu até agora, tá? E cada um deles tem uma função comunicativa específica, certo? A função comunicativa é aquilo que se quer alcançar com o texto. O texto pode ter uma função comunicativa de informar alguém, né? Ele pode servir para informar alguém, ele pode servir para ensinar alguém,
a fazer alguma coisa, ele pode servir para criticar alguém, né? Ele pode servir para divertir alguém. Desculpa a minha caligrafia, tá? Eu não sei escrever muito bem, não. É porque eu estou escrevendo com esse troço aqui, cara, isso é muito difícil. Ah, desculpa, eu não sei escrever muito bem, não. Então ele pode servir para divertir, criticar, informar, ensinar, vai servir para um monte de coisa. A função comunicativa, certo? De um determinado tipo de texto, ela pode ser várias, né? Ele pode ter várias funções comunicativas e várias ao mesmo tempo. Ele pode servir para divertir e criticar, né? Divertir alguém que está lendo o texto e criticar uma outra pessoa, né? Que é o alvo da crítica. Ele pode servir para informar e te ensinar ao mesmo tempo. Pode servir para te informar e te divertir ao mesmo tempo, né? Por exemplo, tá muito comum hoje em dia aquelas notícias engraçadas, né? Você ouve as notícias, o cara vai falando as notícias do dia, enquanto vai fazendo piada de tudo aquilo. Então, o texto ele pode ter múltiplas funções comunicativas, tá? Então, além de terem essa função comunicativa específica, né? Além de terem uma função comunicativa específica, ou seja, servir para alguma coisa bem delimitada, os gêneros textuais eles se caracterizam por uma organização, certo? Específica. Que organização é essa? Vamos lá. Então, olhando para os textos, eu vou dizer que eles têm uma função comunicativa específica e eles têm uma organização específica, tá? Eles têm uma estrutura específica, uma estrutura gramatical específica, eles têm um vocabulário específico, eles têm, né? Eles são organizados, né? Tem a fonte específica, as imagens e a maneira como elas se organizam são específicas, certo? Assim como o contexto social onde elas ocorrem. O contexto social de um texto ele é muito importante para a gente saber que texto, onde é que aquele texto ocorre. Por exemplo, o gênero, né, textual, artigo científico e abstract, eles acontecem aonde? Eles acontecem num lugar específico, que é o bar. Não, mentira, não é o bar, claro que não. Né? Normalmente, pode até ser que pessoas que transitem pelo bar discutam artigos científicos lá. Mas, normalmente, qual é o contexto social em que o artigo científico acontece? Né? Vai ser qual? Vai ser a universidade. Né? Por exemplo, a universidade, né? Normalmente vai ser o contexto social em que acontece isso aqui, né? A Bíblia, né? Normalmente vai ser discutida na igreja, né? A resenha, a resenha do filme vai ser discutida num clube de leitura, né? Ou a dissertação, a dissertação argumentativa, né? Vai ser discutida na escola. Então, em cada um desses contextos, a universidade, a igreja, a escola, o bar, nós vamos encontrar, né? Nós vamos encontrar em cada um desses diferentes contextos sociais diferentes tipos de... No bar tem tipo de texto, professor? Claro, quando você chega no bar, primeira coisa que o garçom vai te dar, invariavelmente, a primeira coisa que o garçom vai te dar é um gênero textual. Que gênero textual é esse? Que gênero textual é esse que o garçom vai te dar? Ai, desculpa. Foi mal. Desculpa, bandido. Qual é o gênero textual que o garçom te dá lá quando você chega no bar? O garçom... cardápio. Exatamente, cardápio. Então, nós vamos receber gêneros textuais em diferentes
tipos de contextos sociais em que nós nos encontramos, tá? E reconhecer o gênero de um texto significa ter o conhecimento do seu formato, do seu layout, tá? Então, imagina só, você chega no bar e o garçom te dá um artigo científico. Não funciona, né? Vai causar um certo estranhamento. Então, nós vamos reconhecer diretamente o cardápio porque a gente conhece o formato. Né? A gente vai saber onde é que está cada uma das coisas no cardápio, a gente vai saber onde é que está cada uma das coisas na receita. E da mesma forma, a gente vai saber isso em inglês. Então, a Darlene não precisa ter medo, porque a gente já conhece onde é que ficam as coisas. Né? A gente já conhece onde é que fica cada uma desses, né? Desses elementos, porque a gente já tem esse conhecimento do layout. Mesmo não conhecendo todas as palavras do texto, a gente vai poder dizer onde é que estão esses elementos, porque a gente conhece eles da nossa própria língua. Tá? Então, isso, né, cada texto ele vai ter características próprias, ele vai ter formas próprias de se apresentar, e essas características elas vão distinguir o texto dos outros gêneros, certo? Elas vão ser bem distintas. Então, a gente não vai confundir uma receita culinária, certo? Com um artigo científico. Elielton, o lúpulo é a alma da cerveja, né? É um dos principais ingredientes da cerveja. A cerveja se faz com água, malte e lúpulo. Tem 3 ingredientes principais. E o lúpulo é o que dá o amargor, o sabor da cerveja, o cheirinho característico, é a alma, é a essência da cerveja. Tá? A cevada, o malte, é o corpo, e o lúpulo é a alma da cerveja. Tá? Então, por exemplo, aqui nós temos os gêneros textuais, né, que a gente viu hoje. A receita ela contém os ingredientes, o modo de fazer, né? O resumo, ou o abstract, né, do artigo científico, ele vai ter objetivos da pesquisa, ele vai ter a metodologia da pesquisa, ele vai ter os resultados que se alcançou com a pesquisa, ele vai ter a conclusão que os pesquisadores chegaram ao realizar aquela pesquisa. Tá? Por exemplo, café ajuda a gente a viver mais, ou café ajuda a gente a viver menos. Né? Os resultados da pesquisa, a conclusão da pesquisa podem ser bem diferentes. Certo? Então, a familiaridade com um determinado gênero textual, certo? A familiaridade é importante. Por exemplo, vocês já estão familiarizados com um artigo científico, certo? Então, vocês provavelmente já vão saber mais ou menos qual é a estrutura, né? Qual é a estrutura de um determinado texto. Então, vocês vão saber que um artigo científico vai ter. Primeiro vem a introdução, depois nós temos, né, o background, as leituras, né, o estado da arte, nós temos a síntese teórica, né? Depois nós temos uma metodologia, depois nós temos a análise dos dados, depois nós temos a conclusão da pesquisa. Então, isso tudo está lá no artigo científico. Se você mostrar, né, um artigo científico para a avó de vocês, ela vai dizer, não estou interessado nisso aí não, porque provavelmente a avó de vocês não tem muita familiaridade com esse gênero textual, né? Ou, por exemplo, se você pegar um mangá, né? Para quem nunca pegou um mangá na vida, não vai saber que um mangá se lê de trás para frente. Quem já pegou um mangá na vida vai saber do que eu estou falando. Mas o mangá, pelo menos do ponto de vista ocidental, pelo menos da revista em quadrinho, né, da Turma da Mônica, a Turma da Mônica se lê da esquerda para a direita, de baixo para cima. O mangá, né, tipo Cavaleiros do Zodíaco, Naruto, essas coisas todas, ele vai ter um formato completamente específico e diferente de se ler, né? Que é da direita para a esquerda, então você começa pela capa que a gente seria no fundo, né? E ele tem uma ordem específica dos quadrinhos para se ler. Não é só
da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Tem toda uma numeração específica em que a ação acontece. Então, a familiaridade com o gênero textual, certo? Vai permitir ao leitor realizar leituras mais eficientes e direcionadas. Então, quanto mais gêneros textuais você conhece, mais eficiente você será como leitor, mais informações específicas e direcionadas vocês vão ter como leitor, certo? Se você pegar, por exemplo, um mangá pela primeira vez e tentar abrir ele pelo lado oposto, vocês vão encontrar uma página que tem todo o mangá dizendo: epa, peraí, não é por aqui que começa. Vamos aprender a ler o mangá. E aí ele vai ter lá um pequeno tutorial, né, dizendo para vocês como é que lê isso aqui. Então, conhecer o texto é importante para localizar informações de maneira mais eficiente e mais rápida, tá? Então, o que nós temos aqui hoje, né, o resumo da nossa ópera hoje, é que é importante conhecer os gêneros textuais para nos tornarmos leitores mais eficientes, mais rápidos, mais práticos, tá? Na aula que vem, a gente retoma as nossas ideias aqui sobre gêneros textuais e continuamos a falar sobre os assuntos da semana que vem, tá bom? Então, se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida para mim, eu vou encerrar essa gravação agora e ficar disponível para vocês via WhatsApp e também, claro, lá no Google Classroom. Lembrem-se de fazer as atividades de vocês, tanto no livro quanto no quiz, que eu vou deixar disponível para vocês daqui a pouco lá no Classroom, tá bom? Então, se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida para mim, nesse momento, eu vou me despedir de vocês. Bye, bye. Né? E vejo vocês na semana que vem. Bye.